Shalom. Apóstolo, essa vai ser sua entrada sempre. Talvez eu goste da ideia. Se eu acordar você e cumprir meu propósito, vai ser maravilhoso. O pessoal do culto online hoje de manhã, alguns falaram assim: apóstolo, toca essa sirene todo dia. Aqui em casa acordou todo mundo. Foi um negócio que foi inesperado, né? Mas foi proposital. A equipe prepara umas coisas, né, muito especiais para que você possa se lembrar de alguns momentos que são tremendos. A palavra de Deus é o mais importante, mas como ela vai ser ensinada para você, isso é tremendo. Eu estou muito animado para compartilhar esse tema de hoje. Eu não tenho dúvida de que essa palavra é necessária para a sua vida, para a sua caminhada cristã. Essa sirene, esse alarme, esse código vermelho, ele é intencional pelo tema que eu quero compartilhar com você hoje. O tema de hoje é medidas extremas. Vamos falar juntos? Exatamente. Eu quero que você pense comigo, esteja inteiro aqui comigo agora, e perceba o quanto virá um espírito de discernimento sobre a tua vida, para que você perceba algumas áreas que tem um alarme tocando dentro de você, e que você talvez não está conseguindo discernir. Hoje eu vou tocar esse alarme um monte de vezes aqui, e você vai acordar aqui em nome de Jesus. A trombeta, quando tocar do arrebatamento, você vai estar com Jesus, amém, irmão? Amém. A gente não vai nem ouvir, né? Porque vai tocar, a gente já está arrebatado, como abrir e fechar de olhos. Vai ser assim, né? Algo rápido. Abra comigo em Judas capítulo 1, versículo 23. Agora a questão é achar Judas. Vai em Apocalipse, vai voltando. Quando chegar no capítulo 1, você volta mais um pouquinho. Aí está lá o nosso irmão Judas. Judas não é o Judas Iscariotes. Judas não é o Judas que traiu Jesus nem se enforcou. Judas aqui é o irmão de Tiago, e por sua vez irmão de Jesus. Irmão de quem? É, irmão de Jesus. Eu sinto decepcionar você, mas Maria não continuou virgem, né? Então, apóstolo, que isso? Jesus teve outros irmãos, né? E às vezes se esquece de fazer a leitura completa. Então Judas aqui é o apóstolo Judas, que escreve o livro de um capítulo, porém muito importante. Pequeno, às vezes pouco lido, né, por ser um capítulo só, mas eu estou abismado com a força que ele tem na versão, na maneira que ele fala, nesse tema que eu quero falar hoje, medidas extremas. Quem está em casa, eu fico tão feliz. Hoje pela manhã esteve tanta gente online, mas claro que eu fico feliz quando vem na igreja, né? Tem muita gente que está longe, e eu sei que o único motivo, o único meio é o culto online, mas tem muita gente próximo que está acostumando a ficar em casa. Eu quero aqui desafiar você, por favor, venha para o culto presencial. Judas 1:23 diz assim: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Essa versão é uma versão Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler outras versões, porque é um texto um pouco distinto, que a princípio você ouve e fala: apóstolo, não entendi. Eu estou aqui para isso, quero que você vá entender hoje, quero que você entenda. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Eu percebi que essa outra é muito próxima, que é salvar e arrebatando do fogo, quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Agora veja essa versão: busquem os que tomam o caminho errado, tenham pena dos, mas não peguem leve com o, ou seja, tenha pena dos pecadores, mas não pegue leve com o pecado. Essa é uma versão mais aberta, né? Não se esqueçam de que o pecado produz um mau cheiro insuportável, que chega até os céus. E por último, salvem outros, arrancando-os do fogo. A outros ainda demonstrem misericórdia com temor, odiando até mesmo as roupas contaminadas por seus vícios. O apóstolo Judas, como disse, irmão de Jesus, de Tiago, ele está tocando um código vermelho. É o que eu vejo nesse texto ao ler, né? Uma sirene. Por isso, intencionalmente hoje, tocamos mesmo uma sirene aqui, para que você se lembre quando lê esse texto, ou pelo menos dessa mensagem, que precisa ser acessada algumas vezes na sua vida. Essa mensagem é para todos. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, mas é uma mensagem de ensino.
aonde cada pessoa que vai vir, que veio aqui hoje, que vai ouvir essa mensagem, vai perceber que ela não se trata apenas de um ambiente cristão, mas ela se trata de decisões que eu preciso tomar, medidas extremas na minha vida. Talvez você ache, mas apóstolo, meio exagerado, parece que é um exagero. Medida extrema é quando a vida ou quando alguma coisa está muito no limite, e é isso que eu quero falar hoje. É sobre isso que o apóstolo Judas ele quer mostrar, quando eu digo a você que existe essa sirene. Porém essa sirene ela está sendo tocada dentro da gente, só que às vezes nós não ouvimos. Existe um grito, existe uma palavra, existe um clamor do Espírito Santo que nos alerta, que nos acorda, que nos desperta, e que às vezes nós estamos acostumados a conviver com o perigo, e às vezes um alarme já não faz sentido. Eu estava esses dias ministrando em uma região aqui do Rio de Janeiro, não exatamente da capital, mas uma outra cidade, e um irmão me buscou no hotel, e eu estava indo para a igreja, uma caminhada de carro, né, de mais ou menos 20 minutos, mas de repente começou a tocar muita sirene, e eu perguntei para o motorista assim, o que é isso? Ele, o quê? Eu falei, o que é isso, cara? Está uma sirene para tudo que é lado, parece que deu uma coisa. Ele, o quê? Eu falei, ali. Ele falou, normal, isso aqui é todo dia, é todo tempo, é sirene de polícia, sirene de ambulância, sirene de bombeiro. Aí eu falei, mas eu não estou acostumado tanto com isso não. Às vezes está em ambientes tão perigosos que a gente começa a se acostumar com os códigos, e tudo fica comum, a gente só dá lugar e deixa passar. Vê alguma coisa acontecendo e diz normal. É interessante que é exatamente sobre isso que o apóstolo Judas quer falar com a igreja na época. Ele traz um ensino que é extremamente atemporal. Lido hoje, parece que ele escreveu esse texto ontem para o Projeto Vida. E essa mensagem é para nós. Quem está disposto a ouvir, gente? Essa é uma mensagem para mim e para a tua vida. Mas eu queria que você fizesse uma coisa. Pede ao Espírito Santo para que Ele abra os teus olhos, os teus ouvidos, para que você possa ter toda a atenção. E para que você nessa mensagem possa discernir na sua vida qual é ou quais são as áreas que você precisa de tomar medidas extremas na sua vida. Essa é a minha oração, que hoje vem esse espírito de discernimento, aquele que te faz enxergar além do natural. A gente vê pessoas o tempo todo, a gente vê coisas o tempo todo, mas quando Deus abre os teus olhos espirituais, você começa a discernir e perceber que nem tudo ou tudo que vivemos não se trata do que está vendo, do que está na sua frente, mas se trata das ações espirituais à nossa volta. Parece estranho, né? Esse barulho todo, mas foi exatamente o que eu enxerguei. Quando eu lia e relia esse texto e orava para ministrar aqui hoje, perguntando a Deus por que Deus me levou ao livro de Judas enquanto eu fazia minha devocional, eu vi alguma coisa altamente perigosa, perigo, aquela placa assim, afaste-se, alerta, palavras que talvez eu diria que são códigos, como o código vermelho. A minha pergunta é, como você se comporta diante desses códigos? A gente colocou alguns aqui bem aleatório, que é interessante porque até uma pessoa que não sabe ler, ela consegue discernir que é perigo. Mas uma criança não. Uma criança pode passar por um código perigoso e ela continua andando, porque ela não tem capacidade de perceber o quanto aquilo é perigoso. Judas está falando sobre isso, sobre cristãos que ainda estão como crianças, imaturos, no início da fé cristã, e alguns que já estão há muito tempo em Cristo, mas ainda com atitude de criança. Exatamente aqui que ele desperta a igreja na época, e eu quero despertar você. Eles são elaborados de uma forma, como eu disse, que até uma pessoa leiga consegue entender. Você já viu vidro de emergência? Você pode tentar quebrá-lo, mas se você puxar aquela alavanca, quebra. No ônibus, em algum trem, dá vontade de fazer um teste, né? Fala, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. E na verdade foram produzidos para a hora da emergência. Aí a gente vê colete debaixo do banco, né, no avião, diz que você olha assim, tem um colete salva-vida ali debaixo. Abandonar o navio, decisões como de um cirurgião, onde ele está ali entre a vida da mãe e a vida do filho, e a gente pensa que isso é coisa de filme. Não, isso acontece. Ele tem que tomar uma decisão, às vezes uma cirurgia, ou mesmo, enfim, são vários códigos. Agora a grande questão é quando eu devo tomar uma medida extrema.
Qual é o momento da minha vida, no meu casamento, na minha fé cristã, nas minhas finanças, no meu ministério, na minha saúde? Quando eu tenho que tomar uma medida onde eu não vou mais abrir mão, não vou negociar, eu vou fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Quando eu vou viajar de avião, é natural, ou no vídeo, ou então o comissário de bordo, ou a aeromoça, você que já viajou, sabe que eles vão dar ali um treinamento de urgência, para que você saiba como se comportar quando o avião estiver caindo. Na primeira vez que você viaja, você presta atenção até meio assim, né? Você fala, meu Deus, se tem o treinamento é porque pode cair, né? A grande questão é que diz que tem um colete salva-vida debaixo do banco. Eu nunca vi. Eu confesso que eu falo, tá pela fé, ele está lá mesmo. E eles falam, quando cair a máscara, primeiro você coloca a tua, seja, não coloque de quem está do lado não. Mas aí pega o colete e começa a dizer, a verdade é que eu vou te confessar uma coisa, já tem muito tempo que eu não presto atenção, mas eu estou errado. Porque eu olho ali no meu subconsciente, é como se dissesse assim, você não vai precisar disso. Até porque eu penso o seguinte, se cair mesmo, eu não sei se eu vou lembrar, né? E pega colete, põe colete, o negócio cai no meio do mar e vai como é que faz. Mas eu vejo a seriedade daquele momento. Não se negocia, isso é falado em todo voo. Pode ser quantas vezes, se você pegar vários voos, vai falar sobre o mesmo tema, que é ali um treinamento de emergência. Eu me olho, às vezes eu me vejo lendo um livro, vendo minhas coisas, mandando um WhatsApp, terminando meus assuntos, que o avião não subiu ainda. E a aeromoça está ali, o comissário de bordo está ali trabalhando, fazendo a parte dele. E às vezes eu não presto atenção. Mas a verdade é que se a gente olhar na vida, existem muitos alertas que a gente parou de prestar atenção. Porque a gente sempre pensa assim, isso é para alguém que vai precisar. Isso alguém um dia vai viver. Eu não vou precisar. Mas a grande questão é essa. É que Judas está, o apóstolo Judas, ele está dizendo para nós, olha, preste atenção. Porque ele fala sobre grupos de pessoas dentro da igreja que estão se perdendo, estão se queimando no fogo e que nós não estamos salvando. E Deus chamou você para salvar vidas. Fale comigo, Deus me chamou para salvar vidas. Eu fico imaginando quem mora ali naquela região de Angra 1, Angra 2. Deve ter muito treinamento, deve ter muito aviso, né? E a grande questão é que uma pastilha tamanho de uma bala de chupar, assim pequena, de urânio, enriquecido, é capaz de trazer energia que 18 caminhões de óleo, né, consegue produzir. Você imagine, 18 caminhões tanques, eles são proporcionais a um urânio desse tamanhozinho assim enriquecido. Você imagina o estrago que pode acontecer ao redor. Mas eu imagino aquelas pessoas indo para o culto, olhando ali a usina, ó, tá jóia, porque nada vai acontecer. E é lógico que tomara que nunca aconteça. Mas a grande questão é que a gente costumou a conviver com o perigo, a viver do lado do perigo, e a dizer, não, comigo nunca vai acontecer. Mas aí entra aonde eu preciso fazer um alerta a você. A Bíblia fala no fim dos tempos, ou no tempo do fim. O apóstolo Paulo escreve a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, olha, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, passou muito tempo. Aí você diz assim, mas quando que é o tempo do fim? Apóstolo, parece que agora, depois daquelas bombas lançadas em Israel, ontem foi o dia chamado 9 de Ave, hoje é dia 10 de Ave. Dia 9 de Ave é um dia muito importante para Israel, porque as maiores tragédias que aconteceram na história de Israel aconteceram no mesmo dia. Desde do Antigo Testamento, desde o Holocausto e outros momentos importantes em Israel, é o dia 9 de Ave. Dia 10 eles jejuam, porque eles passaram mais uma vez vivos. Então isso é comum, porque o mundo árabe conhece isso, e exatamente os ataques são muito fortes. Mas o que eu quero te dizer é que quando a gente olha essa realidade de hoje, a gente diz, meu Deus, o final dos tempos está agora. Mas na verdade, desde a vinda de Jesus, nós já estamos no fim dos tempos. Mas não se trata de que Deus perdeu as rédeas da história. Se trata que o Senhor, o capitão, ele disse que esse navio, essa embarcação, passaria por tempestades, principalmente quando nós estivéssemos chegando perto do nosso destino.
Naquela época já era o final dos tempos, hoje também é, mas nós estamos muito mais próximos do que eles. Os sinais que nós temos falam a esse respeito, e um dos sinais é que vão ter apóstatas. Como eu vou falar muito sobre esse tema, o que é apostasia? Uma pessoa pode desistir do evangelho, uma pessoa pode desistir de Deus. Isso é um indivíduo, um crente desistente. Não é um apóstata. O apóstata é aquele que não só desiste do que ele pregava, mas ele vai pregar contrário ao que ele pregava. É quando você vai encontrar pessoas que viveram uma decepção tão absurdas na vida delas, e talvez alguma coisa que ela assimilou do jeito que ela assimilou, e ela carrega essa mágoa de uma maneira tão profunda, que ela começa a destilar essa amargura na vida de outras pessoas, inclusive de outros crentes. E é exatamente sobre isso que Judas fala, Timóteo também ouve Paulo falando, e a Bíblia vai nos preparar. A mensagem de hoje é essa: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. É o primeiro grupo, que nós vamos ver isso no versículo anterior ao que eu li. Salvai-vos outros, arrebatando-os do fogo. É o segundo grupo. Agora ele fala o seguinte, que é um terceiro: quanto aos outros, sede também compassivo em temor. Mas tem um detalhe: detestando até a roupa contaminada pela carne. O que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com a Santa Ceia hoje? O que essa palavra pode ajudar a minha fé cristã? Muito. A chamada geral aqui é para que você mantenha-se vigilante. Mantenha o que, igreja? Vigilante, vigilante, acordado, desperto, para que você não subestime a ação do diabo, para que você perceba esses sinais dos finais dos tempos. Vigilante e salvar do fogo e do perigo aqueles que forem enganados por falsos profetas. Eu quero só dar um entendimento básico para a gente poder falar sobre cada um desses grupos e você entender o quanto você faz parte, ou quanto Deus quer lhe usar para libertar pessoas. Mas antes de eu libertar, eu preciso ser liberto. Antes de Deus me usar para ajudar alguém, eu preciso ser ajudado. Ele está falando aqui sobre pessoas que fizeram escolhas autodestrutivas. A ordem é agir imediatamente. Ele exige uma ação rápida, imediata e contínua. A ideia aqui são pessoas que estão literalmente envolvidos em um processo autodestrutivo, e que a tua função e a minha é dizer assim: mas não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a minha vida, isso tem nada a ver com a minha, cada um cuida da sua própria vida. Não, você vai perceber que como igreja, seja você um líder de célula, um frequentador, alguém que se lançou, um líder, Deus te chamou para salvar pessoas. Aqueles que estão ao teu redor, Deus te deu a unção e a graça de você colocar os teus pés firmes na rocha, estender a mão e dizer: pode confiar que eu estou firme, pode segurar na minha mão que eu tiro você da lama. E a pessoa diz: mas eu tenho medo de você cair. Não, eu estou firme, pode vir que eu vou arrancar você. Deus hoje quer trazer um batismo sobre a tua vida. Você vai perceber aqui sobre pessoas e condição que elas estão. Deus vai te trazer à memória alguns deles, para que você possa resgatá-los e trazê-los de volta à presença de Deus. Quem já está recebendo essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor e dá um glória a Deus em nome de Jesus. O texto ele fala sobre salvar alguns com temor. O temor aqui é uma forte dose de respeito. Você vai perceber que ele está falando sobre algo que ameaça, perigoso. Por isso o alarme foi tocado hoje. O estímulo aqui é a tomar medidas imediatas e rápidas, até que você veja aquela pessoa que eu vou identificar aqui hoje liberta. E se eles não reagirem, você não desiste. A gente tem que entender que você tem que fazer tudo o que for possível dentro da sua capacidade para salvar, para resgatar aqueles que estão perdidos. O apóstolo ele usa um termo, ele diz assim: arrebatando-os do fogo. O que ele diz? O que ele disse mesmo? Arrebatando-os do fogo. Ele usa a palavra arrebatar, que é o original da mesma palavra que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que fala: e ele nos libertou do império das trevas, onde ele declara o seguinte: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ele está dizendo que da mesma força que Jesus arrancou a gente do inferno, quando ele morreu na cruz do Calvário, arrebatando você, raptando você, arrancando você da mão do diabo, Judas está dizendo o seguinte: faça o mesmo quando você vê alguém andando na contramão, quando ele está caindo no poço, quando ele está se queimando numa fogueira, quando ele está andando no caminho errado, quando você percebe alguém sofrendo e ele está ali praticamente pedindo socorro, vá até ele, estenda a mão, arranque-o dali. Então ele fala sobre arrebatar do fogo. Ele usa essa mesma palavra que envolve paixão, emoção, intensidade, urgência. Esse termo, quando ele é lido por estudiosos do grego, eles dizem o seguinte: ele nos agarrou por trás do nosso pescoço e nos arrancou do perigo, bem na hora H. Ele está dizendo sobre uma ação rápida. Ele está falando sobre alguém que não está perguntando: você que ajuda? Ele está dizendo sobre alguém que está sendo queimado, e você está vendo e você diz: eu vou ajudá-lo. Apóstolo, eu posso me queimar? Sim. Mas ele está falando sobre uma ação de você resgatar aqueles que estão perdidos. Essa mensagem tem a ver com a sua dor? Talvez você pense que não. Essa mensagem tem a ver com o seu problema, que você hoje veio na igreja dizendo: meu Deus, isso é uma palavra de Deus para a minha vida. Talvez você ache que não. Mas quando você descobre a tua missão, entenda, querido, Deus, Ele move sobre a tua realidade. Quando você decide ser usado por Deus, porque a gente às vezes está muito ocupado em Deus olhar para nós, mas Deus está dizendo: meu filho, olhe para aqueles pelo qual eu te preparei para resgatar. Porque quando você olha a causa alheia, eu olho a tua causa, eu olho a tua vida. Quem está entendendo isso, gente? Judas, ele está trazendo aqui alguns grupos. Ele fala sobre resgatando essas pessoas em um nível especial. São 3 grupos, 3 alarmes. Fale comigo: 3 grupos, 3 alarmes. O primeiro alarme: os que estão na dúvida. É isso mesmo. Eu vou tocar para você acordar. Agora, quem são esses? Judas 1:22. As crianças não gostam. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Olhe para mim e repita: e compadecei, vão lá, de alguns que estão na dúvida. No versículo 22, o apóstolo coloca o primeiro grupo de pessoas que eu preciso me preocupar. Ele está falando sobre pessoas, querido, que têm a vida em Deus, que são cristãos, que frequentam a igreja. Esse primeiro grupo, ele está falando sobre pessoas que estão em conflito consigo mesmo, indecisos. Ele está falando: compadeça dessas pessoas. Tem uma versão que fala: tende misericórdia de alguns que estão vacilando. Tem uma versão que fala: tenha compaixão daqueles que duvidam. Que você às vezes olha um crente que está passando por uma dúvida, porque ele esboçou ali uma falta de fé em algo, você diz: meu Deus, mas como pode? Não faça isso. A Bíblia diz: tenha compaixão dele, porque ele ainda não teve a experiência que você teve, ele não carrega a convicção que você carrega. A questão é que quando você toma alguém que está novo na fé, é comum. Mas a questão é quando você toma alguém que já há muito tempo conhece Jesus, mas ainda age como criança. Esse é um alarme que eu toco hoje, porque na palavra de Deus ele foi tocado. São membros da igreja que estavam com um conflito íntimo, indecisos sobre a quem eu vou seguir. Tem um monte de pastores, né? Ele tem um apóstolo, ele tem um pastor da internet, ele tem o outro lá da escola, ele ouve um monte de gente, ele está em conflito ainda. E por ter um monte de líder, ele tem um monte de teologia. Por ter um monte de vozes, ele tem um monte de comando. E na verdade ele vai para tudo e não vai para nada. Na verdade ele sabe fazer muito e não faz nada, porque ele vive em conflito. E aí começam as crises. E Judas está dizendo: olha, tome cuidado, isso é um alarme muito sério, porque são pessoas que elas querem acertar, mas não conseguem. A vida delas fica um looping, fica voltando, indo e voltando, indo e voltando, porque não consegue crescer na fé. Então são pessoas convertidas, mas não firmadas na fé. A nossa responsabilidade é ter misericórdia. É ter o quê? É misericórdia. Dá a eles a oportunidade, mostrando compaixão, mostrando para elas que eles precisam se afastar dessa mensagem de apostasia.
A mensagem que o apóstolo Paulo diz a Timóteo a respeito dos falsos profetas, daqueles que pregam o evangelho de demônios. Você fala, pô, mas como pode pregar um evangelho desse? É porque distorcem a palavra. Agora mesmo, esse final de semana, um discípulo manda para mim um texto, na verdade um vídeo, sobre um líder que ele admira, e ele estava ouvindo, ele falou, apóstolo, me perdoe te incomodar, mas eu estranhei. Ele pegou lá 2 minutos, sei lá, um tempo da mensagem, mandou para mim. E eu fui ouvindo a mensagem, falava sobre salvação, estava linda, porque falava sobre ajuda ao próximo, fala sobre encontrar sua missão, mensagem maravilhosa. Só que ele disse, mas a salvação não é individual, é a salvação que você pensa que vai para o céu, não, porque é um evangelho universalista, onde no final todo mundo vai para o céu. Aí eu disse, querido, muito bonita a mensagem desse pastor, mas ela não é mensagem da palavra, não é mensagem do reino. É mais um do que nos últimos dias vão enganar até aqueles que são salvos. E eu não estou criticando por criticar, eu estou criticando porque a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, não diz que no final todo mundo vai para o céu. Só há um caminho, uma verdade, uma vida. E esse é Jesus Cristo. Não adianta, querido, eu até gostaria que fosse, é bonito de ouvir, nos ouvidos até dá comichão, só que é bonito só, não adianta. E ele dizia, apóstolo, mas eu estou gostando. Eu falei, sim, eu não tenho nada contra a pessoa, mas o que ele está fazendo é um desserviço. Ele está roubando a fé de muitos daqueles que a gente está construindo, levando, fazendo, enriquecendo, levando na palavra. Só que o discurso é muito mais bonito do que um discurso da doutrina. Porque afinal de contas eu olho ao meu redor e falo, que ótimo, no final, minha família, todo mundo, não importa quem adora, quem é idólatra, quem é o que for, vai todo mundo para o céu. Não vai, gente. Talvez você pode me achar conservador, mas eu não sou. Mas eu creio numa palavra que de fato me torna responsável pelas ovelhas que eu apacento. Talvez você não saiba, mas eu oro por você todo dia. Porque eu sei que como líder, eu vou sim, diante do trono do Senhor, eu vou dar conta daquilo que Deus entregou na minha mão, e eu quero fazer com excelência aquilo que eu faço. Então quando eu toco a minha sirene aqui hoje, eu estou com intenção de acordar você crente, que às vezes está dentro da igreja, mas não consegue romper, não consegue crescer. Esse tipo de ministério, ele exige amor, ele exige paciência, pois ainda são pessoas como crianças na fé. E a minha mensagem hoje é que você precisa realmente ajudar pessoas. Porque você sabe que se só você dizer não, além da pessoa se rebelar, se tornam obstinados por aquilo que você disse ao contrário. É uma psicologia reversa. Você pegar um crente muito novo na fé, e você só falar assim, não pode para ele, sem explicar o motivo, não adianta. Você só debater com ele e dizer, não, mas isso está errado, não adianta. O que nós temos que aprender é que nós temos que lembrar a eles a beleza do Evangelho de Cristo. Você precisa falar dessa beleza do Evangelho de Cristo, porque assim ele vai perder todo o interesse por falsas doutrinas. As falsas doutrinas, querido, elas são pregadas o tempo todo. Eu não sou contra a gente ter acesso à informação, eu sempre digo isso, eu leio muitas coisas. Mas você precisa compreender que no meio desse bojo de informações, existem palavras que elas entram. Você já viu alguém dizer, não, no final, todos os caminhos levam a Deus? Irmãos, a maior mentira que existe é essa frase. Só que você fica tão sem graça quando alguém fala, que você fala amém. Você fala amém ainda. Só que você sabe que todos os caminhos não levam a Deus. Todos os caminhos levam a sua casa? Não leva. Se eu pegar um caminho para lá e para sua casa, não tem um caminho que leva a sua casa. Talvez você pode fazer algum atalho, mas tem um caminho. Então como que alguém acha que todos os caminhos no final vão levar a Deus? Não vai. É onde eu preciso que você compreenda que estar numa igreja não te garante, mas sim ter Cristo como Senhor verdadeiro da tua vida e ter uma mente consolidada. Então você descobre aqui que quando você prega a beleza do Evangelho, da graça de Jesus, as pessoas vão perder esse comichão nos ouvidos para ouvir falsas doutrinas, como é dito aqui, porque os falsos mestres procuram em geral os membros descontentes da igreja. Você sabe que o alvo principal desse grupo de apóstatas, de falsos mestres, de trazer uma teologia confusa, é alcançar exatamente pessoas que estão descontentes, murmuram. Judas em 1,16 ele fala isso, olha. Ele fala, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias,
são aduladores dos outros por motivos o que, igreja? Interesseiros. Por interesse apenas. Aqui você percebe que eles estão falando sobre um grupo de pessoas. Olha aqui para mim. Todo recém-convertido precisa de um discipulador para conduzir nos seus passos de fé. Eu vou ampliar isso. Todo crente precisa de uma cobertura de fé, de uma influência sobre a tua vida, para poder ajudá-lo a crescer e permanecer na presença de Deus. Posso fazer uma pergunta? Quem aqui tem um discipulador sobre a tua vida? Faz assim, levanta a tua mão. Muita gente, né? Mas eu nem vou fazer a segunda pergunta. Por quê? Porque talvez você veio para cá, faz parte da nossa igreja hoje, veio aqui, conheceu Jesus, ou até mesmo veio de um outro ministério e faz parte dessa igreja. Apóstolo, eu estou aí em paz, está tudo bem, porque afinal de contas, eu ouço a mensagem de domingo e isso está resolvido a minha vida. Está resolvido? Não. Se eu tiver alguma dificuldade, eu sei que o apóstolo vai orar por mim. Sim, eu vou orar por você, se eu souber quem é você. Só que para eu saber quem é você, um dos pastores precisa saber quem é você. Um dos discípulos deles tem que saber quem é você. E a sua causa com certeza será apresentada diante de Deus. Tem gente que pensa que a gente acorda lá em casa, eu e o Silvio, a gente chega na sala, tira aquela toalha e de repente embaixo tem uma bola de cristal. E a gente começa a dizer para ela: mostre-me agora o que está acontecendo com as ovelhas do Ministério Projeto Vida. Irmãos, a gente não tem bola de cristal. Temos até discernimento. Mas se a tua causa não chega até nós, nós não sabemos como ajudar você. Você pode estar aqui nesse lugar desamparado porque quer. Em nosso ministério hoje, por anos, eu e apóstolo, aqui em Volta Redonda, nós temos 30 pastores. 30 pastores que são treinados por nós. Não foi ninguém que veio de fora treiná-los, nós os treinamos, para que eles possam estar preparados para me ajudar e nos ajudar a apacentar esse rebanho. O Projeto Vida, eu me reúno toda terça-feira às 6:30 da manhã. Nós temos um pouco mais de 100 pastores, no qual nós toda semana oramos juntos e treinamos para que eles possam nas igrejas externas e cada projeto ter uma mesma linguagem. O que fazemos aqui passa por nós. Cada projeto, cada escola de dons, cada escola de leads, cada projeto que tem passa por nós. Mas passa por nós, mas não é administrado pela gente. Porque nós temos pessoas hoje capazes, que cada um deles tem as suas células. Nós temos pastores hoje que têm discípulos, querido, que seus discípulos podem até não ter um cargo de pastor, mas são tão pastores apaixonados quanto eles. São pessoas que amam vidas, são voluntários que se entregam por uma causa. Eu estou dizendo isso tudo não é para apresentar a igreja com orgulho, não. Eu estou te dizendo, numa noite de ceia, apóstolo, mas hoje que eu trouxe um visitante, seja bem-vindo também para receber essa palavra, aonde eu quero mostrar para você uma coisa. Às vezes você está passando a tua vida desamparado, mas ninguém cuidou de mim, ninguém ajudou. Mas como que nós vamos lhe ajudar se você está solto? Apóstolo, o que eu faço hoje, nessa semana? Basta você procurar um líder de célula, um pastor, no aplicativo do Projeto Vida, escrever ali help, socorro, está aqui meu contato. Mande para qualquer um de nós. Tudo que chega até mim, eu não consigo apacentar todos, mas eu vou entregando. Porque às vezes eu leio um texto enorme sobre uma jovem, sobre alguém, eu falo, isso aqui tem a ver com a pastora Patrícia. Às vezes eu vejo algum casal, meu Deus, vou mandar isso aqui para o pastor Ailton. Aí eu vejo alguém, Adriana, acho que vai ficar com esse caso aqui. E vou mandando. Na semana inteira são dezenas de pessoas, não tem um que nós não cuidamos. Alguns param imediatamente e falam, apóstolo, parei tudo, vou fazer contato agora. E aí eu fico tão feliz, porque eu falo, por quê? Quando essa pessoa nos busca, e nós temos o que dar para ela, ela está dando a oportunidade de que a história dela seja mudada. Amado, acorda, você não pode estar aqui solto nessa igreja. Nós temos sim, quando você entra, logo você começa a tua fé cristã fazendo Universidade da Vida. Você sai da Universidade da Vida, nós temos duas asas, asa ministerial e asa celular. Nós temos asa ministerial, uma escola de dons para te preparar, para poder você aprender a utilizar os teus dons nessa igreja. Nós temos a escola de liderança para poder fazer você um líder de célula, para que você, mesmo que logo você não abra, mas quando você abrir, você está pronto. Ali nós vamos preparando você através dos cultos, projetos, escolas. Daqui uns dias uma conferência só de adoração, daqui uns dias uma conferência só na área de dança, conferência só de intercessão. Uma vez ao mês, terça agora,
Eu reúno pastores aqui, e você pode vir, onde por 2 horas, às vezes 2h30, eu trago um ensino, querido, que é para liderança. Alguns chegam assim, eu queria tanto fazer uma escola teológica. Eu falo, vem para cá terça-feira, porque é o dia de feijoada. Só que às vezes a pessoa quer, mas não quer. Se você quer crescer, você está no lugar certo. Se você quer ser apacentado, você tem pastores aqui. Mas quando você olha assim, mas eu podia tanto, eu falo com o apóstolo Joel, querido, eu tenho o maior prazer de atender, mas eu não vou dar conta de atender a todos. Por isso muitas pessoas ficam frustradas, porque elas não compreendem que tem uma oportunidade que está do teu lado. E além dos pastores, líderes de célula, pessoas preparadas. E sabe o que acontece? Quando eu tenho uma causa que eu entrego no grupo todo, não fica perguntando assim, apóstolo, eu tenho que ir. Não, sou eu. Dá briga para pegar a causa, porque eu só trabalho com gente apaixonada. Ninguém está comigo porque tem que fazer a obra, são voluntários, que abrem mão da refeição se for necessário, abrem mão de uma noite sem dormir se for necessário, para cuidar de vidas. Então, querido, não dê desculpa de que você não está sendo cuidado, é porque você está solto. Quem está em casa, vou colocar um telefone agora aí, se você tem interesse, na verdade só interesse, necessidade, fala com a gente, porque mesmo online nós conseguimos acessar você. Então esse é o meu desafio. Terminando o culto hoje, os pastores estão aqui, mas não é só hoje, é na quarta, no domingo, são nas células. E você pode acessar alguém e dizer, você está numa célula? Tô, então me coloca lá também, porque eu quero crescer, eu quero romper. Porque Tiago está dizendo que esse primeiro grupo são pessoas que estão passando pelo dia mal, mas não quer. São cristãos que estão fracos, porque eles estão confusos, porque não tem influência, porque eles não têm cobertura sobre a vida deles. Então entenda que existe um propósito de Deus na tua vida. Quem entendeu isso, dá um glória a Deus aí. Você sabe que tem um segundo grupo, que são os que estão no fogo. Esse é um segundo grupo. E apagou a luz, mas não teve a luz. Tem que tocar. Vai ter gente reclamando desse negócio, né? Mas você não vai se esquecer dessa noite. Esse é o meu propósito. Os que estão no fogo. Sabe o que Judas fala aqui? Aos outros salvai, arrebatando-os do fogo. É como arrancar alguém de uma casa em chamas. Aqui a abordagem muda, olha para mim. O primeiro grupo, você vai agir numa disposição amorosa. O segundo grupo, você já vai agir numa posição mais agressiva. Apóstolo, mas eu vou fazer o que eu quiser, vou empurrar, Não, é em amor. Mas o texto fala sobre arrebatar. Ele está usando, como eu disse agora há pouco, o mesmo texto sobre libertar. Aqui a pessoa, preste atenção, ela foi enganada por falsos ensinos. Essa pessoa está em perigo, sim ou não? Sim. Ela tem que ser resgatada com veemência. O apóstolo fala que esse indivíduo é como alguém que está no meio de um fogo, ele não está conseguindo sair, e você tem que resgatá-lo. Apóstolo, eu não consigo resgatar nem a mim mesmo. Claro, amém. Então você está no lugar certo para ser resgatado hoje. Mas aprenda uma coisa, a posição que você está, se trata de uma ação em amor, de uma disposição, onde aquela pessoa que está no erro, está numa condição onde ele não discerne. Olha, deixa eu dar um exemplo para você. Abra comigo em Gênesis 19, versículo 16. O texto que eu vou ler, ele fala sobre Ló. Preste atenção, eu vou projetar. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e as 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram que fora da cidade. Um versículo que conta aquela história de Ló. Irmãos, você acredita que Ló, morando em Sodoma e Gomorra, os anjos, eles chegam até ele e dizem o seguinte: as 2 cidades estão para ser destruídas. Olha bem, Deus mandou anjos, 2 anjos. Capítulo 19 de Gênesis, versículo 1, se encontraram com Ló na porta da cidade e disse: olha, as 2 cidades serão destruídas por Deus, porque o pecado desse povo chegou até ele. Aí sabe o que Ló disse? Mesmo dizendo que havia uma destruição, eles disseram, ele e a família, vamos ficar aqui mesmo.
Tamanho encantamento. A pessoa que está nessa segunda condição é como Ló. Porque mesmo sabendo que a vida está sendo destruída, que o casamento está se perdendo, que a saúde está indo em bancarrota, que a vida financeira está falida, que a vida está sendo destruída, ele continua no caminho. E você sabe que um dia essa pessoa teve uma experiência com Deus. Quantos você conhece que um dia Deus usou e hoje está longe do Evangelho? Quantas pessoas que inclusive foram usadas por Deus. Eu tenho testemunho de gente falando comigo: apóstolo, aquela pessoa que está naquela condição ali foi a pessoa que me ganhou para Jesus. Então hoje eu vou te dar uma missão. Ore por essa pessoa, peça a graça de Deus para te usar, para resgatar essa pessoa lá do império das trevas, de você colocar seus pés sobre a rocha e puxar essa pessoa do lamaçal, para que você seja usado por Deus. Você vai ver a sensação maravilhosa de Deus te usando para o resgate de vidas. Agora, o que os anjos fizeram então com Ló? Deixou ele morrer? Não, porque eles tinham uma missão. Eles vieram na terra para salvar a família de Ló. A Bíblia fala que pegou eles pela mão. Eu vou dizer para você como foi. Arrastou eles da cidade. Eles não queriam sair de lá. Mas a cidade vai ser destruída, mas eu não quero sair. Mas olha, isso aqui vai acabar com a tua vida. Esse vício vai te matar, mas eu não consigo e nem quero. Mas olha, essa teologia está perigosa, está entrando num caminho que vai roubar a tua fé, vai atrapalhar a tua família, os seus filhos vão se desviar. Não, mas eu não vou deixar. São pessoas teimosas, vaidosas, orgulhosas, que não querem se dobrar. Aí diz a palavra que o anjo pegou e arrastou, mas a mulher a mulher de Ló olhou para trás. Mesmo sendo arrastada, mesmo assim, você acredita que ela ainda olhou para trás, virou estátua de sal? Porque ela não entendeu que aquela ordem era urgente. Hoje, quando eu chamo a tua atenção, igreja, são dois níveis. Primeiro, pessoas que estão aqui dentro nessa condição urgente da vida, onde você precisa de ser resgatado, e você veio no lugar certo, porque hoje o Espírito do Senhor, ele veio como resgate sobre a tua vida. Mas a minha oração, querido, você crente, olhe para mim, que vai tomar a Santa Ceia comigo hoje. Você tem uma missão. Não sou eu que vou lá no teu ambiente. Deus vai usar você para resgatar essas pessoas que estão nessa condição horrível da vida delas. Eu contava hoje de manhã que alguns anos atrás, fazem bastante tempo isso, mas ficou marcado na nossa história. Nossa igreja era muito pequena ainda. E aqui junto conosco, eu tinha um amigo. Eu tenho um amigo, mas nessa época muito mais próximo, porque as nossas igrejas haviam começado coincidentemente na mesma data, sem a gente se conhecer. No futuro, conhecendo e contando a história, nos tornamos amigos. Esse meu amigo passou por uma situação muito difícil, uma perda muito grande que envolveu a estrutura do prédio que era a igreja, mas ele passou por uma situação de uma traição, onde mais da metade da igreja foi levada por um rebelde, que, como está escrito, trouxe um outro evangelho e arrebatou as suas ovelhas. A esposa dele telefonou para mim e falou assim: Joel, teu amigo está trancado dentro de um quarto, tem 2 dias, não sai da cama e disse que não vai mais. E nós não temos nem condições de ter culto, porque quase a igreja inteira foi embora. E a gente não tem condições. Olhei para a Silvia, nossa igreja não era tão grande, nossa igreja cabia dentro de um ônibus, para você ter uma ideia. Eu aluguei um ônibus e disse: gente, estamos indo para fazer o culto em outra cidade. O crente gosta de festa, né? Enchemos o ônibus. Chegamos lá na cidade com músico, com diácono, o ônibus foi lotado. Chegamos com obreiro e com oferta, né? Eu ainda falei: dá oferta lá, vão abençoar. Você sabe o que eu fiz? Uma loucura. Nós fechamos a igreja aqui e fomos para lá. E lá nós fizemos o culto. Só quando eu cheguei na casa do amigo, sabe aquele negócio de meter o pé na porta entrando, porque ser amigo você, não, mas não quero falar com você, não quero. Quer sim. Ele deitado na cama em depressão, desistido, dizendo: não quero mais ser pastor. Eu falei: vai sim. Levanta, toma banho, coloca a melhor roupa que você tem, que tem uma igreja, mas não tem ninguém. Eu falei: vai lá que tem. Lógico que eu produzi, né? Mas ele tinha rebanho ainda. Só que o pouco que ele tinha, desanimado. Quando viu o nosso ônibus chegando, eles se juntaram a nós. Nossos músicos assumiram o som. Fizemos o culto, eu preguei. Ele foi se levantando, foi se reerguendo. A igreja se renovou. Deus falou, Deus profetizou. Nós deixamos o nosso legado ali, mas tive que meter pé na porta, irmão.
Existem momentos da vida que não tem muita coisa de você chegar com cuidado. Será, irmão, que você quer? Quando a pessoa está queimando, quando a pessoa está lá no fundo do poço. Eu não estou dizendo para você ser agressivo com ninguém, você me entendeu? Mas tem aquele amigo que você tem liberdade para chegar para ele e dizer: você está se afundando, eu não quero te receber. Vai ter que me aguentar. Porque alguns você vai até dizer para ele: quando eu estava na pior, você veio me ajudar, e eu vim aqui hoje para te arrancar dessa condição. Deus quer trazer um batismo sobre essa igreja. Deus quer trazer uma unção de responsabilidade, porque a gente tem aquela sensação de que eu estou bem, fechei a porta da casa, minha família está bem, as coisas estão bem. Não está bem, querido, porque existem pessoas gritando, elas estão perdidas, alguns deles por falsos ensinos. Eles estão completamente encantados com esses ensinos, e é como Ló: sai que vai cair tudo, a sua casa vai cair. Não, vou ficar aqui. Olha que loucura, olha que encantamento. Você conversou com alguém assim, que você está falando com ele: perigo, cuidado, levanta alerta, toca sirene, faz um monte de coisa, e ele está ali: estou sentindo nada. Por quê? Porque está anestesiado, ele não percebe o perigo. Mas Deus vai te dar um espírito de discernimento. Preste atenção, não é espírito de crítica não, não é espírito de fofoca não, é espírito de discernimento, para você discernir causas e você ter a sabedoria de chegar a essas pessoas. Essa semana vai ser uma semana de muitos resgates, que talvez você está pedindo licença e não estão dando, e você, com todo amor, como diz a Bíblia, vai se aproximar e vai levar um evangelho de Cristo Jesus e vai resgatar aquele que está caído. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Mas antes de eu falar o último ponto, eu preciso perguntar a você uma coisa. Eu preciso saber disso. Me diz uma coisa: se você fosse a pessoa que está prestes a cometer um enorme erro espiritual, você gostaria que um amigo teu, que alguém entrasse na sua vida para te resgatar, sim ou não? Sim. Ai, que bom, que alívio. Porque muitas pessoas, sabem o que eles dizem? Minha vida, minhas regras, minha casa, ninguém entra. E aí a gente não tem o que fazer, querido. Nos dê a liberdade, quando você estiver caindo no poço, no abismo, de resgatar você. A minha pergunta é muito óbvia, eu sei, pode ser uma resposta muito óbvia, mas pense que nem todos têm essa expectativa de que, se você estivesse indo para o caminho errado, e talvez você esteja indo, e Deus tem dado discernimento a pessoas à sua volta. Por isso que é bom estar numa célula, gente, porque lá tem alguém que, quando não viu você no culto, fala: por que você não veio? Aí você fala: o que você tem com a minha vida? Tudo. É bom ser amado, gente. A gente não vigia ninguém aqui não. Essa igreja não está vigiando você se você está pecando ou não está pecando, mas as pessoas estão olhando para você para cuidar da tua saúde cristã. Mas se você não estiver conectado com ninguém, você fica um mês sem vir. Mas aquela igreja nem sabe, estou interessado só no meu dízimo. A gente nem sabe do teu dízimo. A grande verdade, querida, é que nós amamos vidas mesmo. Mas se você não nos der condições de te ajudar, a gente não consegue ajudar. A partir de hoje eu quero, em nome de Jesus, despertar essa igreja a se conectar com pessoas. Não que isso já não aconteça, mas eu percebo muita gente chegando nova, que está conectado com o altar. Apóstolo Silvia, apóstolo Joel, irmãos, eu sou o teu pastor, não tenha dúvida disso. Mas acredite, quando eu apacentava 30, 40, 100 pessoas, era muito comum, a gente fica lembrando lá em casa, eu estou aqui diante de testemunhas. Acabava o culto, a gente falava assim: na casa de quem? Era só isso. Porque todo dia tinha janta na casa de alguém. Era 1 da manhã, estava a gente fazendo macarronada na panela de pressão, né, Cleusa? E a gente inventando moda e comprando coisa. Por quê? Porque era pequeno, era pouca gente, era possível. A gente não consegue fazer isso com você, mas a tua célula pode. As pessoas geram comunhão, sabe a tua realidade, e pode acreditar, o teu nome vai chegar até a gente, a tua causa vai chegar até a gente. Essa semana a gente fez um renovo de casamento do Júnior e da Renata. Os pais dele estão aqui, eu estou vendo de longe aqui. Quando eu o vi, eu nunca tinha visto ele antes, mas algum tempo atrás, o Júnior falou assim: apóstolo, ore pelo meu pai. E ele foi colocando as situações que estavam acontecendo, e chegou um dia muito sério, que a gente ficou com medo de perdê-lo. Mas eu nunca o vi
Eu só tenho uma ovelha que está dizendo, meu pai está doente. Só que quando chegou quinta-feira, essa semana, quando eu ouvi, eu falei, foi o Senhor, hein, que colocou a gente em intercessão lá em casa. Mas por que eu orei pela vida dele? Porque alguém fez chegar até a gente. Sabe, querido, o maior prazer nosso é interferir na tua causa. Só que você tem que estar conectado com alguém que faça isso acontecer. Nosso grupo de pastores, nós oramos o dia inteiro por causas. Toda hora tem uma causa ali, mas porque o indivíduo está na célula, o indivíduo está no discipulado, ele está numa rede ministerial, ele está envolvido em alguma coisa, o nome dele, alguma coisa, ele diz, eu estou aqui, eu faço parte. Quando você está isolado, você não rompe. Quem já entendeu isso em nome de Jesus? Diga amém. Talvez eu esteja sendo repetitivo, mas eu quero tocar aqui o alarme. Mas preste atenção. Sabe por que o grande interesse? Porque quando uma pessoa se perde, mesmo que ele volte, aprenda o que eu vou te ensinar. Deus apaga pecados, mas não apaga consequências. Você sabe que a gente confunde um pouco as coisas. Deus apaga pecados. Você confessou, ok. Uma pessoa fica 5 anos fora dessa igreja, tomou caminhos errados, bagunçou, perdeu um casamento, perdeu. É uma decadência, um abismo chama outro. Opa, isso aí. Aí ele volta. Apóstolo, me perdoa. Vocês já viram, tem gente que já viu gente no altar pedir perdão para a gente. A gente não exige ninguém fazer isso, mas às vezes para a pessoa ela quer. E eu às vezes, o pior é que a pessoa fala assim como se eu lembrasse do que ele fez contra mim, e eu fico olhando. Aí a Silva fala assim, você sabe, né? Porque mulher é uma benção, né? A memória é melhor. Eu, gente, não lembro, eu fico olhando para a pessoa assim, fala, irmão, estou te perdoando, não sei de quê, mas está tudo jóia. E nem ele acredita que eu fiquei, ele achou que eu fiquei 5 anos ruminando aquele negócio, eu não fui. Aí pede perdão, está perdoado. Pede perdão para o irmão, está perdoado. Pede perdão não sei o quê. Só que as consequências dos 5 anos é outra coisa. Isso ninguém perdoa, nem Deus nem eu. Ele vai ter que lidar com elas. Agora, para que eu vou ter que sofrer consequências se eu posso ser resgatado antes dela? Quem está aí? Você está entendendo, querido? Por isso que a gente não pode só confiar na graça, porque a graça perdoa pecados, e isso é real e é teológico. Mas a graça não garante perdoar consequências. Porque existem coisas que só o tempo vai lhe dar condições de consertar erros que você cometeu. Agora sim, eu quero falar do último alarme que eu quero tocar aqui. E pode tocar o alarme aí, pode tocar a sirene aí. Acorda! Bom, o pessoal se empolga, né? O terceiro grupo são os perigosos. Quem são? Você sabe que a Bíblia chama dos outros, né? Os outros. O texto que eu li de Judas, ele traz esse entendimento aqui. Eles são denominados assim. Olha o termo que ele usa. Compadecei com temor, odiando até mesmo a veste manchada pela carne. Eu vou te contar uma coisa aqui na Bíblia que você vai se escandalizar. Porque a gente sabe que a ordem de Deus é amar, sim ou não? Amar o próximo, amar independente de qualquer coisa. Você precisa receber as pessoas, dar o melhor que você pode. Essa é a nossa pregação. Mas esse terceiro grupo está sendo falado aqui de uma maneira completamente diferente. Porque a perspectiva aqui é que a compaixão você pode ter, mas ele fala de anulação total de comunhão com gente assim. Ele está falando que lá em 2 João, no capítulo 1, versículo 7, ele fala para nós. Veja o que o apóstolo João fala. Quem está aí, diga amém. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais, olha bem, não confessam Jesus Cristo vindo em carne. A primeira coisa que você tem que entender, se uma religião, nem religião, se uma palavra do evangelho, ela é verdadeira, é se confessam Jesus Cristo em carne. Apóstolo, claro, não tem claro não. Eu estudei muitas religiões. Uma das primeiras coisas que os testemunhos de Jeová fazem o quê? É tentar trazer Cristo como criação de Deus. A primeira coisa que outros, não vou ficar citando religiões aqui, faz é fazer o Espírito Santo ser uma força, igual a energia, como se ele não fosse uma pessoa. Só que, apóstolo, isso não faz diferença para mim. Talvez não, no primeiro instante, mas vai fazer diferença no teu relacionamento com Deus.
na tua oração, na tua fé. Quem está aí, diga amém. Então ele está dizendo, olha, vai haver gente pregando Jesus que como não vindo em carne, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, gente. A gente faz aqui escola de dom, escola de ministério, trabalha, faz encontro com Deus, vai te ensinando. Aí vem um pregador desse e rouba de você tudo. A gente vai construindo a tua fé, vai te dando base. Cada domingo você sai daqui com uma palavra. Só que a gente começa o quê? Eu ouço aqui, ouço ali, ouço ali, ouço ali, sem discernimento. Ele fala, olha, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o quê? Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o que está dizendo, gente? Não recebais. Apóstolo, não pensa assim não. Ah, eu sento, eu janto junto. É porque a gente quer pensar do nosso jeito, não o que a Bíblia diz. Aí diz, não recebais em casa, nem lhe deis o quê? Apóstolo, mas isso aqui é um anti-evangelho. É estranho, não é? Mas é porque é o terceiro nível, é o terceiro grupo. São apóstatas que são assumidos, que o projeto deles é roubar a tua fé. E está dizendo aqui, olha, nem dê boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se o quê? Cumpre-se das suas obras más. Que palavra dura, né? Você sabe que às vezes as pessoas vêm no Projeto Vida e pensam que nós somos uma igreja liberal. Nós só não somos religiosos, gente. Mas eu fui criado em escola dominical. Doutrina para mim é inquestionável. Doutrina para mim é inegociável. E você tem que entender uma coisa. Nós não somos ligados à religião, mas nós aprendemos uma coisa: nós não podemos fugir daquilo que a palavra de Deus diz quanto à nossa salvação, porque nós não podemos errar nisso. Eu falo para os pregadores que vão pregar, errem em tudo, mas não na teologia. Pode contar um monte de história, mas não erre na teologia, porque você vai levar o povo para o inferno. Tem gente que pensa que é só abrir a Bíblia e pregar, sem conhecimento. Ele está dizendo aqui que vai ter um engano acontecendo, e vão enganar até os salvos, em nome de Jesus. Que haja uma blindagem sobre esta igreja, sobre a tua mente, sobre a tua vida, para que você possa discernir, entender esse final dos tempos. E hoje sim, eu toco o alarme aqui, eu toco a sirene aqui, dizendo para você que existe um caminho que Deus quer nos entregar. A expressão aqui em temor significa cautela. Ele está dizendo o seguinte, eu já estou terminando, olhe para mim, que uma pessoa que não tem muita convicção, ela for resgatar um apóstata desse, é capaz dele ficar junto com ele. Comigo não, apóstolo, fica tranquilo, eu sou solidificado na fé, a minha fé é inabalável. Essa é a questão. Eu já mandei muitos para essa missão e não voltou mais, nem mando. Porque são pessoas que são treinadas para roubar de você convicções. A minha ideia aqui, querido, não é colocar você contra ninguém. Eu não cito nomes. Eu estou te colocando uma regência que vai reger os últimos tempos. E que você precisa compreender que o apóstolo Judas, ele está dizendo, olha, essas pessoas, você não pode nem ter contato com elas, com a roupa delas. Você tem que odiar as túnicas deles. Porque olhe bem, a palavra que ele usa aqui para túnica não é essa que está fora, mas são roupas íntimas. Ele está dizendo que as pessoas se preocupam em trocar sempre a roupa externa, mas estão usando a mesma roupa íntima por 10 dias, por 20 dias, por 30 dias. Apóstolo, que coisa feia falar isso, mas é isso que ele está dizendo. Que a pessoa está só se preocupando com a aparência. Amado, pare de ficar preocupado com isso. Eu já estou cansado dessa visão religiosa, de pessoas que ficam preocupadas com roupa que põe, roupa que não põe, se rapou a cabeça, não rapou, fez de um jeito. Irmão, viva do jeito que você quiser, só não peque. Nós não somos religiosos aqui no Projeto Vida. Nós queremos que a sua mudança seja de dentro para fora. Não adianta botar roupa, como diz Judas, se as suas vestes íntimas elas estão sujas. Sabe o que ele está querendo dizer? Que você tem aparência de crente, que as pessoas vivem uma faceta, uma maneira de poder se comportar, mas a grande verdade é que elas não vivem o evangelho de fato. A minha oração, querido, é que tenhamos uma igreja santa, mas que ela seja transformada de dentro
para fora, mas não vivendo de uma aparência ou glórias a Deus. Tem gente que muda até a voz. Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada contra isso, mas você vai me ouvir falando com a minha esposa aqui, com as pessoas. Aqui eu imponho a voz por causa de ter muita gente. Mas eu vejo pessoas parece que quer colocar um santo dentro dele, entrou alguma coisa dentro dele, né? Glórias. Aí eu falo, quem está aí? O que aconteceu? Parece que virou um negócio, muda tudo. Acaba com essa coisa religiosa. Você vai usar maquiagem, A gente sabe, gente, quando exagerou. O Espírito Santo está aí dentro. A mulher sabe quando ela está vestida de forma indecente, sim ou não? Ela pode até insistir, mas ela sabe, não tem ninguém que falar não. O homem sabe também. Então não é isso que se trata o evangelho que pregamos. Nós queremos pregar um evangelho de mudanças, que arranca a pessoa do fogo, que Judas está dizendo, vai lá, mete o pé na porta, tira ele de lá, não deixa ele no erro, sendo confundido pelas doutrinas desse tempo. Deus quer trazer uma força sobre você, sobre a tua convicção de fé, para que você possa não só estar resgatado, mas resgatar aqueles que estão perdidos. Por isso hoje à noite, a palavra de ordem de Deus é essa: Deus me chamou para salvar vidas, Deus me chamou para resgatar vidas. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas o texto fala em amor, em amor. Se você tem o amor de Cristo na tua vida, você vai ser usado por Deus para esse resgate. Muitas religiões utilizam de algumas técnicas para poder tentar capturar o coração de alguém. Faz sacrifícios, entregas, favores. Muitas religiões têm a prática para poder capturar o coração de uma mulher, de um homem. Mas quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o seu coração já tem dono. Porque Jesus na cruz do Calvário, Ele capturou já o teu coração. Ele já arrebatou a tua vida. Nenhuma maldição, nenhum encantamento, nenhum sacrifício, nenhuma palavra maldita, nada pode capturar você, pode atingir você, porque esse coração já tem dono, pertence ao Senhor. Qualquer obra que seja feita contra a sua vida, qualquer favor, qualquer ação, não vai conseguir atingir, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele já entregou a própria vida para resgatá-lo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se você recebe essa palavra, se ponha de pé. Se você recebe essa palavra, vai lá, dá aquela salva de palmas bem alta ao Senhor. Arranca aí um glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu orei tanto a Deus para que essa mensagem, que é densa, né? Talvez você podia até ouvir de novo essa semana. Fica no YouTube ali à disposição, para você prestar um pouco atenção em detalhes. Que acaba sendo uma noite de ensino, sim, sim. Mas eu faço questão de dizer isso a você. Quando eu orava a Deus dizendo, Deus, abra os olhos da igreja, abra os ouvidos, porque a sirene está tocando dentro da igreja, está te avisando. Você vai perceber, querido, que medida extrema não é só essas áreas. Olha aqui, a sua família precisa de medidas extremas. Talvez seu casamento, você está só deixando para frente, procrastinando. A sua saúde está gritando. Sobre a tua saúde, você sabe o que tem que fazer? Sim ou não? A maioria sabe. O médico já te falou. Só que a gente vai deixando. Tomar medida extrema, querido, é quando você vê, olha, ninguém vai fazer por mim. A sua vida financeira precisa passar por medidas extremas. A gente estava vindo no carro agora, o apóstolo e Silva, de casa, e a gente falando sobre os 30 anos do Projeto Vida. Aí ela falava, Joel, você percebe que a gente está bem, estamos felizes, estamos fluindo, mas às vezes a nossa vida, algumas coisas vão se repetindo, e a gente tem que buscar renovo.
E a gente veio conversando sobre os filhos, sobre os discípulos, sobre a igreja, sobre vocês. Aí uma coisa que ela falou assim, ela falou: Joel, agora tem uma coisa que a gente passou muita luta, que era a nossa vida financeira. Você lembra? Eu falei: claro que eu lembro. Era um desafio, era compra, a gente saiu de um desafio para outro. Apóstolo, mas hoje não tem os desafios? Claro que tem. Você imagina o que é uma estrutura desse tamanho? Nós temos 45 igrejas, mas até aqui nos ajudou. Então nesse não é o caso. Mas a gente passava a luta de falar assim. Às vezes domingo à noite ela falava assim: já eu sempre se ligando para as pessoas, porque segunda-feira tinha que pagar contas enormes do terreno, coisas, e você pedindo pessoas ajuda. Aí ela disse assim: só você mesmo, meu marido. Eu falei: não é só eu não, sabe por quê, meu amor? Eu olhava para um lado, ela leva para o outro, sou eu mesmo. E eu agradeço a Deus por tanta gente que foi o meu socorro na urgência, e que às vezes me ligava, às vezes dizia: apóstolo, eu não posso nem dar mais oferta, que eu já dei o que eu podia, mas eu posso emprestar um dinheiro para daqui a um ano pagar. E a gente foi levando aquilo, e graças a Deus a gente conseguiu vencer. Mas não paramos aí, amém, igreja? Oi. Só que a gente estava conversando sobre isso aleatoriamente, por quê? Porque a gente estava lembrando e vendo como Deus foi generoso conosco. Só que a gente tomou o quê? Medidas extremas lá em casa. Eu tomei medidas extremas. Chegou um dia, um momento, uma época que eu disse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais pregar no domingo e segunda-feira e ir para o gerente do banco negociar, porque estamos comprando, fazendo. Apóstolo, mas por que tinha essas lutas? Quem estava comigo na época sabe. A gente estava numa garagem e veio para um galpão. Só no galpão foi para a tendinha. Estava conseguindo pagar a tendinha, veio para cá. Daqui a gente faz não sei mais o que. Parece que não tem, né? Esse pastor não fica inventando moda. Mas é porque eu tinha uma visão e tenho até hoje. Eu sei o que Deus tem para nós e Ele quer usar você para romper. Quer usar a minha vida. Só que eu não estou falando disso para você trazer oferta, não, calma. Eu estou contando para você que um dia eu falei: Deus, eu não aguento ficar assim mais. Eu estou pregando o teu evangelho. Quando está todo mundo dormindo, eu estou acordado fazendo conta. Você viu, Silvia, que coincidência essa semana? Você começou a mexer nos documentos. Ela achou uns documentos de 20, sei lá, 15 anos atrás. Todas as dívidas de pessoas que ajudaram a gente, um X na frente, um X. Os nomezinhos estão lá. Ela falou: Joel, joga isso fora. Some com esse negócio, né? Tudo lá, um por um escrito, porque eu que cuidava das finanças da igreja, graças a Deus não sou mais. Então eu tinha que pregar, administrar, ajudar pedreiro. Apóstolo, só tinha você? Não, tinha um monte de obreiro comigo, mas era muita coisa para se fazer. Aí esse papel apareceu, eu comecei a ler, deu até frio na barriga. Sabe quando você lembra de uma época da vida que eu cresci muito, nós crescemos muito, mas foi difícil. Um dia eu falei: Senhor, me ensina, porque eu estou vendo ministérios pelo Brasil, eu viajo fora do país, eu vejo igrejas grandes, fortes. A gente tem que comprar um som, tinha que comprar o de segunda mão, porque às vezes não tinha um recurso, aí comprava o melhor, depois. Aí a gente começou a orar: Deus nos ajude. E Deus começou a me ensinar princípios que são inegociáveis. Um eu já sei desde que sou crente, que é o dízimo, não se negocia. Às vezes a senhora falava assim: Joel, você percebe que aqui em casa não falta nada, mas às vezes a igreja. Aí eu comecei a chamar os obreiros, os pastores. Falei: porque se vocês não dão dízimo, se os pastores que estão comigo não forem dizimistas, o que acontece? Está vindo maldição sobre a nossa igreja. Eu estou trabalhando igual um doido e a gente não rompe. Para mim menos é mais, não quero muita gente, eu quero quem está comprometido. E a gente começou a descobrir que tinha obreiro comigo e que dizia: não, pastor, não é mais ou menos assim. Não é mais ou menos o quê? Porque primeiro Deus, não se negocia isso. E Deus começou a nos abençoar por causa de um plano que Ele tinha conosco. Muita gente chegou aqui, já está tudo pronto, mas você está pensando que acabou? Deus quer fazer muito mais através dessa igreja. Eu acabei de ontem estar pregando 10 anos de Projeto Vida em São José dos Campos. Nós estamos com uma igreja enorme lá, um povo abençoado, mas são várias assim. Mas sabe por quê? Porque um dia aqui nessa cidade, alguém entendeu e começou a semear, começou a entender que quando eu trago num altar que tem prosperidade, a minha casa prospera. Nossos obreiros começaram a prosperar, conseguir salários melhores. Sabe por quê? Porque Deus abençoava eles por causa do plano que Ele tem nessa casa. Só que muita gente não entende.
Ele ainda anda segundo o que ele pensa, que ele dá corda. Medida extrema na família, na sua fé cristã, na sua vida emocional, na tua saúde e na tua vida financeira. Decida que você vai prosperar. Ah, apóstolo, não tem luta. Temos luta sim, mas aquelas nunca mais. Nunca mais. Graças a Deus, por muitos anos eu prego aqui sem estar preocupado se aquilo que estamos fazendo em nome do Senhor vai ter recurso ou não. Sabe por quê? Porque Deus tem tocado em pessoas como você. E às vezes tem gente que nem é daqui, tem gente na internet, gente, que de repente manda ofertas para essa igreja. Há dias atrás eu estou numa cidade, uma pessoa que não é da igreja, não é da internet, não é de nada. Ele só falou assim: Deus mandou entregar uma semente. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus, você errou zero, pelo amor de Deus. Ele falou: não, é esse valor mesmo. Eu pensei, o que leva uma pessoa que não é da igreja, que não é minha ovelha, que não faz parte desse lugar, pegar, assinar um cheque daquele e dizer: isso aqui é uma semente porque Deus mandou. Sabe por quê? Porque Deus primeiro quer usar você. Mas se você for omisso, Deus levanta onde for, porque Ele quer abençoar pessoas. Se você entende isso, você vai compreender que você não está aqui no acaso. Existe um plano de Deus. Tome medidas extremas. Seja fiel no que a palavra de Deus diz e prove que Deus diz: eu repreenderei o devorador, eu derramarei bênção sobre vós, bênção sem medida. Hoje eu quero orar por você. Pessoas que estão precisando de uma ação na tua vida. Talvez que você está dizendo: apóstolo, é isso, eu tenho que firmar, eu preciso ser fiel, eu preciso seguir. Essa é a palavra de hoje. Eu troquei a sirene mais de 5 vezes, mais de 4 vezes aqui, porque eu estou dizendo: olha, tem um alarme dentro de você tentando te acordar, e você não entende que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Deus não tem problema em te abençoar, o problema é o quanto você está pronto para suportar o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Levante as duas mãos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa noite. Glorificado seja o teu nome por esses 30 anos. Hoje não é dia de aniversário da igreja, mas eu me lembro, Senhor, com gratidão pelo que o Senhor fez desde o início, levantando dizimistas, pessoas fiéis. Pai, eu oro agora por aqueles que estão tocando um alarme, pedindo socorro na sua família, ó Deus, pedindo socorro no seu ministério, pedindo socorro, ó Deus, na sua vida emocional, na sua saúde, meu Deus, e na sua vida financeira. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover, assim como o apóstolo Judas diz: resgata-os do fogo, resgata-os, ó Deus, da pobreza, da ruína, da miséria, da ignorância, das falsas doutrinas. Liberta-os para que prosperem, meu Pai. Assim, meu Deus, eu declaro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso, e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.